Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu creio realmente que o Senhor está preparando algo muito especial para nós, né? Uma palavra de transformação, uma palavra de libertação nas nossas vidas. Quantas de nós, né, vivemos aprisionadas em algo, né? Nós somos levadas a essa prisão por algumas circunstâncias que muitas vezes a gente não ocasionou. E como fazer enquanto nós estamos no deserto? O que fazer enquanto esperamos no deserto? Eu vou convidar nossa querida Ângela, que ela vai fazer a oração pra gente, né? A oração de abertura. Tudo bem, querida? Vocês estão bem, gente? Que bom ver vocês. Fico feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Eu sou a Ângela, aqui da IEQ do Jardim ABC do Pastor Reinaldo. Eu sou presidente do grupo de mulheres aqui. Estou na hora do Pastor Reinaldo. O grupo de mulheres é um desafio para mim maravilhoso. Eu cresci muito no grupo de mulheres. Amém. E estou aqui hoje para fazer a oração, para poder iniciar essa live abençoada, que já oramos por ela. Né, Carla? Acho que já viemos a semana toda por essa live. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, amém? Vamos orar, Amém. Vamos nos posicionar, acho que todas estão acompanhando, não sei se estão, mas eu estou lendo o livro, e eu estou com a minha espada, amém? Posicionada, amém. Porque eu estou posicionada como uma heroína hoje, e eu vou receber de Deus para poder... Lá na frente, a gente está capacitada, amém? Amém. Então, eu vou ler um versículo rapidinho para a gente orar, tá bom? Pode ser? Sim. Romanos 8, 28, amém. É o versículo que eu estou carregando para mim todos os dias. Conhecido, todas conhecem, amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No livro ele fala muito sobre o propósito também. Então nós somos sonhos de Deus, o Senhor tem propósito sobre nossas vidas, então nós vamos orar aqui para que o Senhor venha usar a nossa querida irmã para poder falar conosco nessa tarde, amém? Amém. Vamos posicionar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos em Tua presença, Senhor Deus, todas as mulheres que estão aqui, Pai, as que vão entrar, aqui estão, Senhor Jesus, se posicionando neste momento em prol esta live, Senhor. Coloca as mãos, Senhor Deus, sobre a irmã Simone, que vai vir trazer a palavra abençoada daqui a pouco, esse testemunho de fé, Senhor, de força. Que seja tocada, Senhor, essas mulheres fortes que aí estão. Toca elas em nome do Senhor Jesus. Coloca, Senhor Deus, coloca o renovo, derrama sobre elas, Senhor, a força, que elas possam ser heroínas na presença do Senhor, para que elas possam estar posicionadas com a sua espada e com a sua fortaleza, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada uma delas, todo impedimento, para que elas possam receber do Senhor e ser libertas, e receber do Senhor e serem livres. Obrigada, viu, Ângela? Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando, continue Amém. te capacitando, Amém. Continue te usando como heroína para levantar mulheres que estão caídas e colocar aquelas que estão de pé para caminhar e andar e fazer a obra de Deus. Deus te abençoe, viu, querida? Amém. Beijo, obrigada. Beijo, amém. Paz. E glória a Deus por isso, por essa oração poderosa, né? E a gente já vai convidar a nossa querida Solange, que ela tem bastante coisa para contar pra gente, e ela vai orar por nós, para que áreas da nossa vida onde nós estamos aprisionadas de alguma forma, que o Senhor possa nos usar no deserto onde nós estamos e nos tirar de lá no tempo oportuno. Amém, queridas? Então já vou convidar a Solange, que ela já está por aqui. Ô, querida, paz. A paz, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, graças a Deus, não está travando. Eu tive que colocar no meu celular, que a câmera está ruim,
porque pelo meu tablet o som é baixo e justo agora começaram com uma furadeira aqui, sabe? Um barulho. Eu sei como Olha é os que é isso. impedimentos. Os impedimentos, né? Mas, em nome de Jesus, Está repreendido em nome de Jesus. está Né? repreendido em Todas nome as de Jesus. pessoas que precisam ouvir essa palavra como multiplicadores, né? Porque a gente vai estar colocando no YouTube depois para que nós possamos compartilhar o testemunho e que as pessoas possam ouvir em nome de Jesus. As líderes, as nossas líderes que estão aí, que está aí conosco na live, que estejam intercedendo para que as mulheres que nós trouxermos aqui, elas possam ser abençoadas, usadas no deserto onde elas estão e libertas no tempo que o Senhor preparar. Amém? Então, Amém. é você, querida. Amém. Então, paz seja convosco. Estão escutando? Está atrapalhando aí? Estão ouvindo barulho? Aqui Não? Aqui tá bem. Amém. Meu nome é Solange, né? Quero me apresentar. Eu congrego na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim do Mar. Sou convertida amanhã, vai fazer 27 anos. Glória a Deus. Eu entreguei minha vida para o Senhor. E eu vou contar algo da minha vida aqui hoje, que é o grande testemunho da minha vida, aquilo que Deus fez para me transformar na mulher de Deus que eu sou hoje, né? E antes de qualquer coisa, eu quero ler um salmo que o Senhor colocou no meu coração hoje para eu trazer para vocês, e é o Salmo de número 84, tá? Eu vou ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A grande lição do meu testemunho foi essa, de que a nossa confiança, de que a confiança do cristão, ele tem que estar no Senhor, né? Não pode estar na nossa força, não pode estar no nosso dinheiro, não pode estar nos nossos talentos, mas tem que estar totalmente no Senhor. Foi isso que eu aprendi, foi a grande lição. No ano de 2004, né? Eu, na época, já trabalhava nessa empresa há 14 anos. Eu era secretária de uma empresa, era uma funilaria, era uma oficina que trabalhava com funilaria, pintura e mecânica, mas ela prestava serviços para seguradoras, para grandes empresas aqui de São Bernardo, inclusive para a Câmara Municipal, né, a Prefeitura. E eu trabalhei ali 13 anos e meio com um dono, e ele vendeu essa empresa. Faziam 6 meses que havia vendido. E o novo dono, ele trabalhava com caminhões, né? Só que como eu trabalhei muito tempo com os antigos donos, e eram meus amigos, assim, pessoas que eu confiava. E era uma empresa, era uma oficina grande, porém, passava por dificuldades. E eu sempre tinha esse negócio de ajudar, né? E eu emprestava meu cheque, emprestava meu cartão. E tinha contas a pagar ainda do meu cartão e tal. Então eu não pude sair, porque antes disso acontecer, no ano de 2003, ainda
novembro aproximadamente, um dia eu fui à igreja, naquela época eu congregava na igreja aqui do Planalto, na quadrangular do Planalto, e eu fui numa terça-feira no culto de oração e Deus falou comigo. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei chorando e eu falei pro meu marido, ele falou, por que você tá chorando? Eu falei, eu vou sair da firma. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu não sei. O Espírito Santo falou comigo, eu vou sair. Ele falou, tudo bem, né? Faça como você achar bom fazer. Só que aí foi onde entrou a Solange. Até aí eu estava indo muito bem, mas aí eu deixei o meu eu. E eu falei assim, eu vou esperar eu receber. Só que eu não recebi. O salário estava atrasado, atrasou, veio negócio de, como que é? Final do ano lá, o... 13º? 13º não recebi. Aí chegou janeiro, nada. E foi no dia 20 de janeiro que tudo aconteceu. Eu nem estava na empresa, eu tinha saído no horário do almoço e o dono ligou, falando com a menina que trabalhava comigo, falou assim, olha, vou até Guarulhos buscar um dinheiro e traz para a firma. Só que esse dinheiro, ele não era para pagamento dos funcionários, o dinheiro era para propina de policial. Só que quando nós chegamos, a gente não sabia nada disso. Chegamos e já teve um flagrante, a Rede Record, já filmando, uma coisa assim, né? Não estou entendendo nada. O dono estava lá e ele subornou o guarda. E existia uma rixa ali entre policiais, tal, civil, militar, e tinha a ver com crime organizado, todas essas coisas aí, né? E aí eles deram um flagrante. Era um caminhão roubado que tinha lá. Todos fomos para a delegacia, todos os funcionários, 18 pessoas foram detidas. Quando nós chegamos lá na delegacia, no Baeta, pelo tipo de crime, era um crime que nós poderíamos responder em liberdade, mas Deus, ele tinha um plano. Ele tinha um plano, ele sempre tem um plano, ele sempre tem um plano maravilhoso para nós. Ainda que no princípio pareça algo assim, né? Que não. Mas em tudo ele tem um propósito, como foi a palavra que a irmã acabou de ler, né? Amém, Jesus. E aí não teve como, porque não teve como ser liberado e nós precisamos ser todos encaminhados para a cadeia, né? E eu nem sabia que existia uma cadeia pública em São Bernardo, no bairro do Tabuão. E eu fui para lá, né? Quando chegou lá, a primeira coisa que o Senhor falou comigo quando eu cheguei lá foi assim: você vai falar do meu amor, porque eu morri naquela cruz por cada uma dessas mulheres. Porque eu já fazia 11 anos que eu era convertida, eu estava na igreja, eu louvava, já era do louvor, né? Vez em quando eu ministrava o louvor, mas eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida nesse sentido. E eu era tímida ao ponto de, tipo, se eu precisasse falar do amor de Deus por um traficante, por alguém que eu soubesse que cometeu um crime, eu ia ter medo, não ia ter a ousadia, né? E aí o Senhor falar aquilo comigo, eu falei, meu Deus, porque a gente chega num lugar que você sabe que todas ali, pelo menos a maioria, está presa ali por algum crime que cometeu, fez alguma coisa errada, e é um pecado exposto, né? É. E aí você olha e já vai olhar com aquela cara, meu Deus, aquela ali matou, não quero nem ficar perto, aquela ali está ficando. Você vai olhar com olhos de condenação, porque nós fazemos isso. Não é nem julgamento, né, Solange? Não é nem julgamento, é condenação já na hora, né? Já condena. E você já sabia, quando você foi levada para aquela prisão, você sabia que você ia ficar ali? Não. Porque num primeiro momento, o tipo de crime era algo leve, então, assim, eu teria que ir para lá e o advogado iria entrar com um pedido de liberdade provisória, que eu poderia sair no mesmo dia ou até em 3 dias. Uhum. Porém, o processo, ele caiu na primeira vara de justiça de São Bernardo, que é a juíza Sandra Regina. Essa juíza é aquela que conseguiu bloquear o WhatsApp um tempo atrás, aí, não sei se vocês lembram, ficou bloqueado por um dia. Sim. A fama dela era terrível, ela é terrível, ela não libera ninguém. E foi o que aconteceu, ela não permitiu que eu fosse responder em liberdade, tendo todos os requisitos, né? Ela não permitiu, então nós tivemos que ficar lá e aguardar
as audiências e tal, e aí era uma possibilidade de, nas audiências, a gente conseguir ser liberado. Então, não teve como, passaram os 3 dias e não teve como. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, Senhor, Jesus, que eu nunca imaginei que eu ia vir numa prisão, se para mandassem eu ir fazer a obra e pregar numa prisão, eu ia falar que eu não tinha estrutura. Para vocês terem uma ideia, no domingo anterior, isso foi numa terça-feira, no domingo, eu havia assistido um filme, que a pessoa no filme, ela tinha sido presa injustamente. E eu falei, que filme é esse? Misericórdia! Eu nunca passar por isso. O Senhor já estava falando comigo. Eu não conseguia me imaginar ficar internada, sabe? Mas Deus, Ele tem os seus propósitos, né? Quando Ele chama... Eu imagino, porque eu sempre tive muito receio de ficar presa. Eu falo que eu nunca fiz coisa errada na adolescência, por exemplo, porque eu tinha medo de ser presa. Eu, na vida, eu sempre fui uma boa filha, boa aluna, boa funcionária, sabe? Eu nunca dei trabalho para os meus pais, boa esposa, né? Nunca dei trabalho para os meus pais, mas olha o que foi acontecer. Mas aí eu pensei, Senhor, então se eu tenho que falar de alguém, do Senhor para alguém aqui, eu vou falar porque eu quero ir embora, né? Só que aí, todos chegavam para mim e falavam assim, qual é o seu crime? E eu falava, olha, 180, que é receptação, tal. Ela falava, você vai embora. Você vai embora. Eu, tá, né? E aquilo começou a me incomodar, porque ela falava, tá na cara que você é laranja, que você não tem nada a ver, né? E aquilo começou a me incomodar, e eu fui e fiz a oração, Senhor, agora também eu quero um milagre, porque eu não tô passando por tudo isso para as pessoas enxergarem e falar, não é um milagre, eu quero um milagre, né? E era a minha oração. E eu não sabia o que eu estava pedindo. Mas amém. E aí, fizeram os primeiros pedidos, não adiantou, ela não liberou, então só poderia vir sair depois de 50 dias, quando seria a primeira audiência. Nesse espaço de tempo, eu já passei por uma rebelião lá, teve uma rebelião, uma coisa terrível. Os policiais entraram atirando. Eu quase infartei, a gente estava calor, estava todo mundo de regata e tal. E aí mudou o tempo, como acontece muito aqui em São Bernardo, era fevereiro isso daí. E aí nós ficamos sem nada, tivemos que dormir 3 noites no chão duro, frio, não tinha nada para descobrir, porque eles tiraram tudo nosso, jogaram tudo para fora. Não tínhamos o que comer. Solange, conta! Ai, meu Deus, derrubei meu vaso. Conta um pouco como é um presídio, porque eu visitei esse presídio uma vez e para mim foi uma experiência que eu acho que todas as pessoas deveriam ter, para a gente valorizar a liberdade, para a gente valorizar as coisas que a gente tem, por mínimo que seja. Conta Verdade. Um pouco pra gente de como é esse lugar, você sair da sua casa, né? Onde você morava com o seu marido, nem tinha filho ainda, tudo arrumadinho. Como é o lugar aonde você entrou? Então lá são 4X, né, que fala, nessa primeira, né, na cadeia pública de São Bernardo. O que é X? X é o X de xadrez. É a cela. A cela. Então eram 4. Era o X1, X2, X3, X4. Eu fui logo indicada para ir para o X1, que ele era determinado X de oração, né? Que era um melhorzinho. E lá, é assim, tinha umas camas, tipo beliches em alvenaria, né? Então dormia pessoas dentro dessas beliches e tinha uns buracos também, que pareciam um túmulo. E dormia gente lá. Eram uns buracos. Uns buracos? Buraco embaixo, assim, tipo embaixo de uma cama, vamos dizer, tá? Embaixo de uma cama. Sim. Numa altura assim, mais ou menos, sei que vocês conseguem. Não era muito. Sim. E dormia lá. E tinha um espaço no meio, né, que era livre, que à noite era colocado um monte de colchão. E você tinha que dormir. Quando eu cheguei lá, estava lotado, que dentro desse X, dessa cela, tinha um banheiro e esse espaço, mas eram 35 mulheres, num calor incrível, né? Calor terrível. Qual a metragem da cela? Eu não sei qual é a metragem, mas acho que
3 metros. 2 por 3. No máximo, mais ou menos isso. Eu entrei lá, eu estive lá e foi o pior lugar que eu já estive na vida. Eu nunca mais vou esquecer da experiência. Porque é horrível mesmo. E aí, essas camas, inclusive, né? Você viu como elas são, tipo umas beliches, aí tem umas cortinas que fecha. Aí também, durante as visitas, quem tem marido, fica na visita íntima lá. É uma coisa muito humilhante. É muito humilhante. Muito. E quando eu cheguei, eu tive que dormir assim. E era dormir de valete, que fala. É uma para lá, outra para cá. E de lado, assim, sabe? Retinha, de carreta, porque não cabia. De tão cheio que tá. Na mesma cama, né? Aí quando você chega nesse lugar, você dorme no chão. Depois de um tempo que você vai no chão. Aí conforme vai passando o tempo e as pessoas vão indo embora, as que estão nas camas, você, por ordem de chegada, você vai tendo o direito de ir para a cama. Primeiro você vai para o buraco, depois você vai para a cama, né? Então, eu fiquei 6 meses dormindo no chão, que chama-se praia. É o nome, praia. Estava na praia, depois eu fui para o buraco e depois eu ganhei a cama. Eu ganhei uma cama depois de 1 ano. E aí você vai dar valor, sim, para a sua casa, para as coisas que você tem, né? A gente para de ficar sendo... A gente se contenta com as coisas que a gente tem. E o banheiro era terrível, porque não tinha azulejo no banheiro, como a gente está acostumado, porque a maioria, por mais simples que seja a casa, geralmente se tem azulejo na parte do box, pelo menos, né? E lá não tinha, então era muito lodo, aquela coisa, você encostar, você fala, oh, meu Deus do céu, por mais que lavasse, era muita gente tomando banho, e era cortina de plástico, né? E assim, para você todo mundo ia um monte de gente? Ou você o quê? O banheiro, você tinha privacidade ou não? Não tinha privacidade nenhuma. Você avisava, tinha fila. Aí você ia ao banheiro e você tinha que ficar ali. Era muito horrível, assim, aquela coisa, você entendeu? Intimidade com pessoas que você nunca viu na sua vida, né? E você tem que enfrentar. Eu, uma pessoa extremamente tímida, só Deus na minha vida mesmo. Espera só um minutinho, Solange, que o pessoal, tem bastante gente que entrou depois e o pessoal... Então, a Solange, ela está contando a experiência que ela teve de ter sido presa injustamente em 2004, né? Que pelo que ela foi acusada, que nem era culpada, ela deveria ter ficado 3 dias presa. E ela ficou 2 anos e meio. Então, ela está contando a trajetória quando ela chegou nesse presídio feminino, que é o pior lugar que você pode imaginar para você estar. Então, quem está chegando agora, fica aí, porque o Senhor tem algo para falar conosco. Para nós valorizarmos o que nós temos, para valorizarmos a nossa família e para que nós, seja qual for o deserto que você esteja passando, saiba que no deserto o Senhor fala conosco, nos usa e depois nos tira de lá. Deserto é lugar de intimidade com Deus, né? Aleluia. É lugar de crescimento, de ver a provisão do Senhor, né? E assim, a minha vida era totalmente planejada. Eu tinha terminado minha faculdade, o meu marido. Aí 2004 era o ano que estava previsto para eu engravidar. Mas os planos do Senhor são outros, né? E ali eu aprendi. Os meus planos se alinhem com Deus. Porque Ele pode fazer mexer, mudar tudo, mas é para o nosso bem, se a gente estiver na presença dEle, né? Solange, e aí ninguém acreditava. Como era você antes disso? Você era uma pessoa forte? Você acha que você seria capaz de passar por isso? Eu não achava que eu era capaz, mas eu era uma pessoa forte. Porque a minha vida nunca foi fácil. Perdi minha mãe com 16 anos. Sempre trabalhei, estudei, paguei meus estudos, porque minha mãe morreu, ela que pagava, e eu tive que me virar. Então, assim, eu nunca foi fácil as coisas para mim, né? Nunca foram. Mas eu não imaginava que eu fosse tão forte assim. Mas não sou eu, é Deus, a nossa força vem do Senhor, né? Quando a gente depende dEle, porque é o que eu falo, eu costumo dizer isso. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha.
É uma questão de escolha. Quando você tem um problema, quando chega uma adversidade, uma tribulação, você vai escolher se você vai querer vencer ou se você vai querer perder. Você vai querer confiar no Senhor ou você vai se entregar para o inimigo? Porque o nosso inimigo é o diabo. Ele quer destruir a nossa vida, quer roubar a nossa fé, quer nos tirar da presença de Deus. Esse é o grande objetivo dele. Quer destruir nossa família, né? E ali foi a mesma coisa. Eu pensei, eu tenho todos os motivos para me entregar e entrar em depressão aqui, e não vou nem ser condenada pelos irmãos da igreja, porque eles vão entender. Mas eu falei, não, eu não vou dar este gosto para o diabo. Eu vou confiar em Deus. Amém. O Senhor me colocou aqui, Ele quer que eu fale do amor dele, eu vou falar, eu vou fazer. Mas esse gosto para o inimigo eu não vou dar. E outra, irmãos, nós estamos em mulheres, né, aqui, né? Só mulher que tá Deve ter acompanhando algum homem, essa live, deve ter né? algum homem por aí assistindo, mas tudo bem, não tem É, problema. não, mas eu vi também, não tem- Todo mundo. Não tem problema. Eu falo sobre assim, eu estava lá, eu nunca perdi a minha vaidade. Eu não me abati assim. Falei, eu não vou, porque às vezes a gente já perde, sabe? Não vou nem pentear o cabelo, não vou passar o batom, não. No dia de visita, eu arrumava, secava o meu cabelo, minhas unhas, sempre fiz. Eu falei, eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa de uma adversidade. O inimigo não vai me derrubar. As pessoas que iam lá para me ver, tinham que me ver bem. Eu falava, eles estão saindo da casa deles para vir me visitar aqui. Eu vou... Oh, Deus céu, azar. Não! Se eu sei que eu sou vencedora em Cristo Jesus, eu tenho que viver o que eu falo que eu sou. Então, eu não me deixava bater. E eu dou esse conselho para você. Primeira coisa, começou a ficar... Tá com problema? Já se entrega? Não, continua. Coloca uma roupa bonita, né? Arruma seu cabelo, passa um batom, que isso já faz você melhorar quando você for olhar no espelho. Porque se olhar lá no espelho com aquela olheira, você já, né? Então, mantenha a sua autoestima alta. Para a mulher, isso é essencial. O homem não, mas para a mulher é. Entendeu? Às vezes você tá mais... Como a gente começa a ficar nervosa, umas ficam um pouco mais gordinha e tal. Não importa. Não se entrega. Você é forte no Senhor. E ali foi a mesma coisa. Eu falei, não vou aceitar isso. Vou continuar sendo quem eu sou. E vou até o fim. Eis-me aqui, o Senhor vai me capacitar. E foi o que aconteceu. O Senhor começou a me mostrar que no deserto, que está no deserto totalmente dependente do Senhor. E eu ali era isso. E ele me mostrou que ele estava comigo. E sabe o que é saber de uma coisa? O que importa é que Deus esteja com a gente. Glória a Deus. O que importa é a presença do Senhor. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas se a presença do Senhor não estiver com você, de nada vai adiantar. Não vai suprir o vazio do seu coração. Então nós temos que estar cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. E o Senhor me mostrou ali, na primeira semana, na primeira sexta-feira, porque foi numa terça, na quarta, teve... inclusive na quarta-feira teve a visita. Eu cheguei cheguei na madrugada, né? Ia ter visita. E caiu uma chuva. E é horrível o lugar. A Carla foi, ela sabe, ela falou que ela foi no dia de que choveu. É terrível. Deixa eu falar que o pessoal está perguntando o que eu fui fazer lá. Eu fui visitar uma pessoa. Eu falei, eu já estive lá, o pessoal falou, ela vai dar outro testemunho também. Não, eu fui fazer uma visita em 2007. Eu nunca tinha entrado num presídio e eu fui visitar uma pessoa que eu conhecia, uma moça que eu conhecia, que tinha um problema com drogas, né? E eu fui na visita de Natal. E foi assim. E eu falei para Solange isso, que choveu no dia que eu fui, né? Então, aquele pessoal todo colocava aqueles edredons lá na porta da cela, o pessoal sentava no chão. E era triste de você ver as mães, umas senhorinhas indo visitar as filhos, crianças indo visitar as mães. Então, eu falo que é um lugar que parece que você está entrando no inferno mesmo, onde as pessoas estão aprisionadas no inferno. E todos os adolescentes deveriam visitar um presídio. Com certeza ia poupar de muita gente de fazer coisa errada. Porque você fica preso num lugar daquele, aonde vai te roubando, sugando a sua dignidade. Né? Então, eu fui fazer uma visita lá. Eu falo isso, assim, às vezes o cristão, ele deveria passar um dia ali, no hospital, para entender, porque a gente muda a visão da gente por muitas coisas, né?
Uma coisa que eu aprendi ali, que foi que eu falei logo no começo, que é a forma que a gente vê as pessoas. E ali eu aprendi como Deus vê a gente, depois de um tempo. Porque quando eu entrei, eu enxergava cada uma lá como sequestradora, ladra, traficante. A partir de um momento, você vai conhecendo a pessoa, e você começa a conhecer e começa a entender o que levou ela a fazer aquilo. Por detrás de tudo tem uma história, né? E independente da pessoa estar errada ou não, você vai conhecer a essência. Você faz amizade. E você começa a enxergar a pessoa pelo que ela é, Como como pessoa, não pelo crime que ela cometeu, não pelo pecado. E é assim que o Senhor nos olha. O Senhor nos olha como nós somos, nos ama como nós somos, não olhando o nosso pecado e acusando a gente todo o tempo. Se a gente se arrependeu, Ele perdoa e vai para o lago do esquecimento, não é? Então eu aprendi a olhar isso também, as pessoas dessa maneira. Isso foi muito bom para mim, demais, né? Então, na primeira semana, aí eu estava lá e não tinha café. Me deu muita vontade de tomar um cafezinho e já tinha acabado. Isso era sexta-feira, era só na próxima quarta que veria que os familiares iriam trazer café e as coisas. Mas vocês que cozinham, quem Não. cozinha e quem faz o café? É assim, na verdade, o governo, eles disponibilizam marmitex e tal. Só que aí, lá elas trocavam as marmitex por comida e aí era cozinhado lá, fazia comida lá. Pensa numa comida cheia de cabelo. Cheia de cabelo. Porque é muita mulher. Imagina um lugar cheio de mulher, num estresse. O que começa a acontecer? Os cabelos caem, né? Quando você está estressado. Então, era normal você achar cabelo na comida. Mas aí, então, daí elas cozinhavam e faziam o café e tal. Só que o café que o governo dava era cevada. É horrível, um café horrível. É o pilantra que chamava, né? A gente fala pilantra, não é o pilão. E eu fiquei morrendo de vontade de tomar o café. Numa sexta-feira, eu pensei isso, nossa, que vontade. Mas, amém. Dali a pouco, algumas horas depois, umas 2 horas depois, me chamam na grade, tinha uma visita. Falei, como assim? É porque não pode ficar recebendo visita toda hora, mas o Senhor, quando está no lugar, eu fui lá ver. Quando eu chego lá na grade, era um rapaz que me conhecia da empresa, que ele era amigo do antigo dono. Só que ele tem uma padaria, não sei se tem ainda, ele tinha uma padaria do lado da delegacia, e ele ficou sabendo. Aí ele foi lá e falou assim, Solange, porque ele sabia quem eu era, ele falou assim, Solange, eu vim trazer umas coisas aqui para você, enquanto você estiver aqui, eu vou trazer. Daí eu falei, pelo amor de Deus, Marcão, não precisa, eu fiquei morrendo de vergonha. Sabe quando você tá assim, eu queria cavar um buraco e enfiar minha cara, porque eu falei, nossa, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Aí eu dando aquele sorrisinho amarelo, né? Falei, não precisa, meu marido tá trazendo. Tal, ele pegou e foi embora. E ele só conseguiu entrar lá porque, além de tudo, ele conhecia os policiais. Quando eu cheguei no X, era uma sacola, eu abri, daí tinha miojo, bolacha e tinha o café pilão. Glória e aí eu falei, Senhor, o Senhor está comigo, Jesus. Aleluia. Se o Senhor está comigo, eu vou aguentar, né? E aí foi passando. Eu não sabia o que estava por vir. Me comecei naquela oração, Senhor, eu quero um milagre. Fiquei sabendo que a minha audiência só seria em março. Falei, meu Deus do céu, só em março, dia 11 de março. Falei, agora, tive que esperar tudo aquilo. No dia da audiência, é algo que eu me lembrei disso ontem, né, dessa parte do testemunho, e eu quero compartilhar. No dia da audiência, estava estresse nível hard, imagina. O corpo todo tremendo, o medo do que seria. E eu comecei a orar, Senhor, me acalma, Senhor, acalma meu coração, e pedindo isso. Quando a gente chegou no fórum, muita humilhação, ficamos numa cela lá, né? Eu e a menina que trabalhava comigo, que estava grávida lá também. E eu comecei a louvar o Senhor. Eu estava louvando. E aí veio um policial lá e falou que não podia louvar. Eu falei, ai meu Deus do céu. E continuei louvando baixinho, né? E pedindo o Senhor me acalmar, me acalmar. Enfim, ficamos a tarde inteira. Eu fui a penúltima a ser ouvida e eu fui ouvida às 6 horas da tarde. Todo esse tempo lá, nesse estresse altíssimo. Quando eu cheguei lá, a juíza, ela é extremamente, sim,
grossa, uma grosseria nível master, né? Ela te deixa assim, horrível, horrível. E eu lá respondendo, tal. Quando eu estava sendo levada, um policial pega e fala assim para mim: você devia ter falado, jogaram tudo nas suas costas. Aí eu vi aquilo e falei: como assim? Jogaram o que nas minhas costas? Tudo nas suas costas. Eu olhei assim pra ele, tipo, perdi até, né? Desfaleci. E fui querendo chorar, porque eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu choro fácil. E eu queria chorar e eu não conseguia. Eu não conseguia chorar. Falei: Jesus, o que está acontecendo? Sabe quando você faz força para chorar e não consegue? Aí eu me lembrei. Na minha vida, eu tomei um calmante uma única vez. Foi o dia que minha mãe morreu. Me deram um diazepam. E foi a pior besteira que eu fiz. Porque eu queria chorar e eu não conseguia. O efeito do calmante. E eu só, depois que passou, eu caí no choro. E ali, o Senhor me mostrando que ele acalmou a minha alma de forma que eu não conseguia chorar como um efeito de um calmante. Uma coisa assim, eu falei: Senhor, ele me trouxe mostrando assim, o poder da oração. Aleluia. O poder da nossa oração, que muitas vezes a gente deixa ela por fim. Vai recorrer à oração no final, quando já, né? Se a gente colocar em primeiro lugar, ora. E depois vai fazer qualquer outra coisa. Jesus, amém, é isso mesmo. A oração é eficaz. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Amém. Falar com o Senhor. Então ali o Senhor só me mostrando coisas que eu já tinha uma vida com Deus, mas ali era aquilo, o secreto com o Senhor. O secreto faz a diferença na vida do cristão. O cristão que não tem secreto não vive milagre, não vive intimidade, né? E aí foi passando. Era tudo mentira daquele guarda. Ele foi usado por Deus para me mostrar que Deus estava agindo na minha vida, porque não foi nem pelo inimigo que ele foi usado. Era para mostrar que o Senhor tinha me acalmado. Aí voltou e passou. Cada vez que ia, demorou. Eu falei: Senhor, eu vou fazer o que eu sei aqui. Montei um coral. Vamos ensinar, vamos levar. Cristocidentemente, uma irmã da minha igreja, que inclusive tem um monte de irmã aqui da igreja que eu estava vendo nos comentários, estava subindo, que viveram isso, né? Era amiga da diretora do presídio. Eu não conhecia. Mas Deus, em tudo, tem os seus propósitos. Que, inclusive, eu tinha direito de ir para uma cadeia de quem tinha nível superior. Mas eu nem quis, porque eu vi que o Senhor me queria ali. E essa mulher me ajudou. Ela permitiu que entrasse um rádio. Ela permitia, sabe, algumas coisas, porque ela sabia que eu era inocente e eu estava ali fazendo a obra do Senhor. E aí eu montei um coral. Eu falei: ia ter um batismo. Eu ganhei 2 almas, das 4 almas que se batizaram, 2 eu ganhei para Jesus e elas iam se batizar. E 2 já estavam lá. Solange, e as mulheres, tinha muita gente desviada. 90%. 90% estão desviados. Que é aquilo. Se a gente der a brecha, o inimigo vem e vem com força, né? Que é o que ele quer, nos levar por cárcere, acabar com a nossa vida. É o intuito dele, é o trabalho dele, e ele, se a gente deixar, ele vai fazer bem feito, né? Então a maioria já tinha aquela coisa, e aí na hora do aperto você apega ao Senhor. E eu montei o coral ali, e aí teve o batismo. Nesse dia do batismo foi algo maravilhoso, porque nem parecia que a gente estava numa cadeia. Caía uma chuva, que ela parecia de chuveiro, era quente a água, sabe? Quando você vê as águas do Senhor ali. Aleluia, foi algo tremendo, inesquecível. É inesquecível para mim a sensação que eu tive aquele dia, né? E durante todo aquele tempo, o Senhor foi usando pessoas, usando coisas para mostrar que Ele estava comigo e foi me colocando responsabilidade, porque está dentro de uma cadeia, o que tinha de gente que é endemoniada, eu tive que expulsar demônio, coisa que eu assistia na igreja. Mas eu não ia lá e expulsava. Mas eu falava: e agora? Não tem quem? Então eu vou. Porque não é no meu nome que eu vou expulsar, é no nome de Jesus, né? É no nome dele.
Então, foram essas coisas, sabe? Tipo, totalmente eu pensava, cadê o pastor? Cadê o pastor, né? Vontade, me ajuda, Senhor. Meu pastor é o Senhor agora. E eu pensava, eu não estou acreditando que estou vivendo isso. Todos os dias, quando eu ia tomar banho, eu olhava na janela do banheiro assim e eu pensava, meu Deus, parece um pesadelo, um sonho. É inacreditável que eu estou aqui. Eu mesmo pensava aquilo, sabe? Porque é muito surreal tudo aquilo, né? E foi passando, e o Senhor mostrando que estava comigo. Eu tinha muita saudade. Como foi lidar com essas pessoas? Porque, assim, dentro da cadeia tem, além de ter droga, tem homossexualismo. Porque eu vi muito lá o dia que eu fui, assim, é chocante, né? Não é como a gente vê aqui, não, que você vê um ou outro aqui do lado de fora, né? Lá dentro são muitos, muitos. Teve uma lá que ainda veio me cantar, né, como fala, mas como elas sabiam, a maioria já entendia, me via como mulher de Deus, então elas nem se atreviam. E eu sempre tratei todo mundo muito bem lá, embora a luz incomoda as trevas, eu incomodava algumas pessoas que eram do crime verdadeiramente, entendeu? Sabe que o inimigo vai usar, mas eu sempre me mantive na minha e o Senhor nunca permitiu que ninguém se levantasse. E o que se levantou, glória o Senhor colocou a mão. Né? Depois, quando eu fui para a penitenciária, houve uma situação e eu vi a mão de Deus cuidando dos ungidos dele, que eu vou contar daqui a pouco, porque agora eu ainda estou aqui no 7º DP, né? Eu vou correr para contar. Aí foi passando o tempo e nada, não consegui liberdade e tal. Eu fui continuando fazendo o que eu podia para o Senhor, pregando, né? E estudando. E ali é um lugar, você está rodeado de pessoas, mas você é sozinho, não tem como confiar, não dá para confiar em ninguém. É muita falsidade, sabe? É muita um querendo passar por cima do outro. Não existe, é muito difícil. Então você só pode confiar no Senhor. E era nele que eu confiava, embora tinha algumas pessoas de Jesus, né? Tinha pessoas que também eram crentes, mas a gente ficava meio assim. E aí eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor e na palavra dele. O Senhor falava tanto comigo, claramente através da palavra dele, que eu me apaixonei ainda mais, sabe? Então eu queria conhecer mais o Senhor. E foi aí eu fui me aprofundando. E eu sempre tive, a igreja sempre esteve ao meu lado, os irmãos me escreviam muito, muitas cartas eu recebia. A irmãzinha Adéia, que eu vi que ela está aí, ela me escrevia toda semana, ela escrevia carta. Meu coração é muito grato a Deus pela vida dela. Tem um amor, assim, né? A gente não pode estar junto sempre com as pessoas, mas o meu coração é grato por cada um que me visitou, cada um que me escreveu, né? Pelo amor que os irmãos em Cristo dispensaram a mim. Porque eles sabiam que eu não tinha nada a ver, né? Então, as cartas sempre me ajudaram muito. É uma outra dica que eu dou. Se você sabe que alguém está passando por algum problema, alguma dificuldade, ligue, mande um recadinho. Hoje não é mais carta, hoje é WhatsApp, né? Mande um recado. Essas coisas fazem bem quando a gente sabe que a pessoa está passando por alguma coisa, né? Sim. E aí, eu estava lá e eu falava, às vezes, pelo telefone com os irmãos da igreja. Era raro, mas eu falava com meu marido e tal. E teve um dia que eu estava com muita vontade de falar com os irmãos, eu estava com uma saudade. E eu falei assim para a menina que estava do meu lado, falei, ai, Vanessa, que vontade de falar com alguém. Daí ela falou, liga para o seu marido. Eu falei, mas não é com ele que eu estou com vontade de falar, eu queria falar com os irmãos da igreja, eu estou com muita saudade, né? Saudade de estar no culto, de estar na igreja, porque estamos vivendo um tempo de lives, né? Tempo que a gente acompanha os cultos pela live e tal, mas não é a mesma coisa de como estar fisicamente na casa do Senhor. Não é. Né? Não é. A atmosfera é outra. E eu tinha muita saudade de estar. Eu podia estar ouvindo pelo telefone, mas eu queria estar lá. E eu tinha saudade dos irmãos. Ela falou, fazer o quê, né? Eu falei, então, fazer o quê? Vou ficar aqui esperando, né? Vontade de passar. Só que deu 20 minutos. Eu recebo um recado, veio um recado do X, a gente já estava trancado, veio um recado do outro X falando que tinha dado pane na Vivo. E o celular estava fazendo ligação grátis. O meu celular era o único no X que era da Vivo. O resto era TIM e Claro.
Eu não acreditei. A menina falou assim, meu Deus, eu nunca vi uma oração ser respondida tão rápido. Eu falei, nem eu tô acreditando. Jesus, obrigada. Comecei a ligar para todo mundo, liguei para todo irmão, peguei o telefone. E eu tinha outro aparelho que não funcionava muito bem. Eu falei, e era vivo também, eu dei para as irmãzinhas do X, elas ligaram e a gente ligou. A partir deste dia, direto, dava pane na Vivo. Direto e reto, e eu ligava. Eu falava, isso só pode ser o Senhor. Celular Ele não podia mandou. ter. Celular vocês podiam Não. ter lá. Não podia. Clandestino, não podia, mas eu falava, Senhor, tu sabe que eu não estou fazendo nada de errado. Porque eu não estava usando para coisa errada, né? Eu falava assim, eu até ganhei. Os 2 celulares que eu tive lá, eu nunca comprei, eu ganhei. Eu falava, Deus, é bênção então, né? O senhor sabe que eu preciso falar. E direto, dando esse spam, eu falei, meu Deus do céu. Mas aí, eu vou lá para a Bíblia, vou lá para a palavra, o que o Senhor fazia no deserto? Ele não mandava o pão, o maná do céu? De dia, a nuvem, de noite, a coluna de fogo, né? Ele manda a provisão. A roupa não crescia no corpo das pessoas, né? Sim. 40 anos. Sim, Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso, além do que a gente imagina. sim. E ele é um Deus que concede desejo no nosso coração. Então, eu falava, meu Deus do céu, eu não precisava pensar, acontecia. Outra coisa, eu amo pizza. Amo. Eu também. Agora não tanto. Eu também. Mas antes eu amava mais ainda, tá? E eu falava, como eu vou ficar sem pizza? Pois vocês não sabem o que aconteceu. Trocaram o bandeco, lá teve uma oportunidade de trocar o bandeco por pizza. O que é bandeco, minha O bandeco filha? A gente é um não sabe. marmitex. O que é bandeco? Marmitex. Marmitex. A gente fala achando, ai meu Deus do céu. Marmitex. Fizeram uma troca e nós recebemos pizza. Então, de sábado, vinha pizza da Sadia. Nunca teve isso lá. Glória a Deus. Cara, Deus. Senhor, obrigada. Você recebia a pizza, eu até fala, meu Deus, é só o Senhor para fazer isso. É só o Senhor. Aí foi passando o tempo, tal, né? Fui aprendendo, aprendi a fazer crochê, uma coisa que eu queria aprender, aprendi a fazer lá. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Tempo de quarentena, aprenda a fazer coisas, né? Use o seu tempo, não só perca o seu tempo com coisas que não edificam, que é televisão, série, coisas que não vai te edificar. Gaste, use o seu tempo com coisas que vai te acrescentar. Eu sempre falo isso, né? E ali eu aprendi quando não dava para ler, porque era muito barulho, eu ficava no crochê para ocupar minha mente, porque a mente, ela mente. Muitas vezes a gente fica pensando muito, né? Não dá certo. E o tempo foi passando, aí chegou o Natal, o primeiro Natal. Falei, meu Deus do céu, Natal, passar o Natal aqui, Senhor. Aí eu sou muito poliana também, sabe? Fazer o jogo do contente. Sim. Eu sou muito assim, né? Olhar Deus em tudo, eu falo, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar pelo seguinte, Natal tem todo ano, né? Só vai ser um Natal diferente, né? Então, vamos fazer com o que a gente tem. E aí, eu tinha pensado o seguinte, a gente fez um amigo secreto lá, essas coisas, a gente fazer uma ceia. E a minha irmã mora até hoje lá no Tabuão, e ela conseguiu levar um frango assado. E o carcereiro deixou entrar. Até a ceia a gente teve. Glória a Deus. E aí eu pensei assim com o Senhor, bem que a gente podia não trancar a gente hoje, porque era muito quente Natal. E se eu pudesse ficar lá no pátio, eu falei, vou ver o sol nascer quadrado, eu vou ficar acordada a noite inteira, né? Ficar lá fora. Só que era uma coisa meio que improvável, porque no Natal anterior tinham tentado fuga. Então eles não deixavam. Só que, para a honra e glória do Senhor, o Senhor ouviu a minha oração, que eu fiz no secreto, inclusive. E aí nós não ficamos trancados, não foram trancar, foi um milagre. E aí eu fiquei a noite inteira lá fora, foi diferente, foi algo assim. Foi uma experiência, sabe? Você pode ficar louvando a Deus, vivendo o Senhor, pudemos orar ali e tal. E por conta que a gente não fez nada de errado no Natal, as meninas não tentaram fugir, porque vira e mexe elas tentavam fugir, era uma loucura. No Ano Novo eles deixaram a gente destrancados também. E aí eu pude fazer, junto com as irmãs, a gente fez uma roda gigante, nós passamos
à meia-noite lá orando, como eu sempre fiz, eu sempre passei na igreja, louvando a Deus e orando, entregando o ano ao Senhor. E foi algo totalmente diferente. E foi bom, sabe? Eu posso dizer, foi bom. Não lembro com tristeza. Foi uma experiência, porque o Senhor estava ali. Eu senti a presença de Deus e o que eu mais quero é estar na presença dele, né? Então, o Senhor é maravilhoso. Aí passaram-se 5 dias do começo desse ano. Dia 5 de janeiro, eu recebo a sentença. A juíza havia me condenado a 14 anos de prisão. A mim, todo mundo foi condenado. Todos foram condenados. Mas a mim, ela condenou a 14 anos. E o dono foi o que teve mais condenação, né? E os outros funcionários a 10. Quando eu recebi essa sentença, eu falei, como assim? Jesus, eu não matei, eu não trafiquei, eu não fiz nada, Senhor. Aí eu lembrei da minha oração lá. Mas eu quero um milagre, né? Eu lembrei que todo mundo falava que eu ia embora. Eu falei, poxa. Falei, Senhor, mas Tu és o Deus que endurece o coração de Faraó para abrir o mar. Amém. Né? O milagre é maior, né? Quando fica difícil e depois eu vou confiar, porque nesse momento... Deixa eu só falar uma coisa pro pessoal aqui. A gente terminou o primeiro ano, né? Esse período seu aí até chegar na condenação. Gente, ela vai continuar. Daqui 5 minutos a nossa live vai cair, a gente vai entrar de novo. Então, convido vocês, convidem as amigas que você tiver que queira voltar, que queira entrar, que vai ser ainda mais libertador. Porque até agora a Solange está contando, né? O que aconteceu com ela, mas ela não chegou ainda na parte do livramento, na parte da reconstrução que o Senhor fez. Então, quando cair, vocês já estão. Ela vai continuar falando. Quando cair, você já fica atento que nós vamos voltar. Pode continuar. Amém. Manda um aviãozinho, né? Manda um aviãozinho dos amigos. Porque é o testemunho que deveria ter milhares de pessoas assistindo. Né? Se cada uma de nós aqui convidasse mais 5, a gente já chegava em 250 e chegava a 1000. Amém. E aí passou. Só que assim, quando chegou a minha condenação, abalou aquela cadeia. Abalou, ficou assim. O pessoal estava de luto. Pessoal, você que é crente, que não fez nada, que um crime foi condenado a 14 anos, imagina nós, né? Isso as pessoas que serviam a Deus. E nós estávamos numa campanha de começo do ano. E eu pensei... Eu me abati, lógico, porque eu pensei... Meu sonho de ser mãe, o meu casamento, Senhor, né? Quanto tempo você estava casada quando isso aconteceu? 4 anos e meio de casado. E o seu marido? Qual foi a atitude dele O meu marido... Um milagre de Deus também, né, no sentido de ver o Senhor com a mão. Ele nunca faltou uma visita. Ele era o primeiro a chegar. O primeiro. Aleluia. Ele sofreu comigo, assim, ele aqui... A minha preocupação era ele, na verdade, porque ele em casa, ele manteve a casa intacta. Do jeito... Eu tenho mania de almofadinhas, as cores que estavam, tudo. Ninguém podia vir aqui mexer em nada. Ele limpava, ele fazia tudo. Aí ele ia para as igrejas, ele ia buscar o Senhor, ele ia orar, né? Ele ia atrás, ele corria atrás para me tirar. E toda quarta-feira ele estava lá. Ele era o primeiro a entrar. Ele faltou 1 ano e 5 meses no emprego. Ele trabalha na Telefônica, Vivo, de quarta-feira. Vocês já viram alguém faltar 1 ano e 5 meses toda semana e não ser mandado embora? É só por Deus. Ele não foi mandado embora. 1 ano e 5 meses ele faltou. Até hoje ele está nesse emprego. Ele trabalha lá, que é um emprego, que uma porta que Deus me prometeu, que trouxe ele para cá, que é um outro testemunho da minha vida, mas de antes desse, né? Porque meu marido morava no interior. E Deus trouxe ele para cá e foi através desse emprego. Então ele sempre esteve ali, sabe? Porque ele sabia quem eu era, né? E aí, às vezes, ele até se sentia culpado, porque daquela vez que eu tinha falado que eu ia sair, porque aquilo, eu não confiei em Deus e esperar receber. Só que eu fui presa, as contas tiveram que ser pagas e Deus proveu. Então, né, o Senhor queria me mostrar isso. Por isso que eu falo, se o Senhor falar com você,
não endureça o seu coração para a voz do Espírito Santo. Confia em Deus, Ele é poderoso. Né? Só que quando estava começando a ficar difícil para ele no emprego, foi quando eu fui transferida, e a visita passou a ser de domingo, ele continuou me visitando todos os domingos, e era mais tempo, desde cedo até a tarde, né? Nunca faltou um ano e meio você ficou aqui em São Bernardo. Um ano e meio aqui. São Bernardo. Quando veio a condenação, você ficou ainda mais 6 meses aí. E depois te transferiram para o presídio. Mais 5 meses. Isso, mais 5 meses. Aí, quando veio a condenação, tudo, a gente estava em campanha, eu fui, levantei e falei para elas, olha, não olhem isso, o que aconteceu comigo. Porque Deus, ele endureceu o coração de Faraó, mas ele vai abrir o mar. Vamos aguardar, vamos continuar louvando. Então, a gente tem 2 escolhas. Questiona ou adora? Eu escolhi adorar. Amém. Né? Escolha adorar. Amém. É o melhor a se fazer, né? O que murmura fica lá, 40 anos no deserto, né? Por mais difícil que tenha sido, eu resolvi escolher adorar. Aí passou. Quando chegou em março, eu lembro que numa noite de março, eu estava angustiada. Meu coração estava abatido. Porque às vezes tem dia que a gente acorda mais abatido, né? Saudade, o que vai ser? Porque tudo que era pedido para mim, todos os pedidos de liberdade, de habeas corpus, tal, eram negados. E a gente não entendia o porquê. Então, às vezes, vai dando abatimento. Eu já estava ali 1 ano e tanto, né? E nessa determinada madrugada, eu estava muito triste, assim, chateada. Aí eu falei, eu tinha um radião, coloquei o fone, só que eu não coloquei CD, porque eu só ouvia CD. Eu coloquei numa rádio. E quando eu coloco na rádio, eu nem sei que rádio que é. Vai cair agora.